Boa tarde, minhas traças. Hoje a gente vai fazer o nosso primeiríssimo vlog do canal Leia Preta Leia. E a minha intenção é visitar algumas casas de escritores famosos, como Charles Dickens, o George Orwell, Mary Shelley. Mas hoje nós vamos começar pela casa do Charles Dickens, que é um museu famoso aqui em Londres. Hoje está fazendo sol, por incrível que pareça, por isso que eu resolvi sair para sair de casa. Mas não se enganem, porque pelo fato do céu tá limpinho, tá sol, tá fazendo um frio de matar. Eu tô aqui toda envelopada e usando camadas térmicas, né, para conseguir sair. Então é isso, hoje nós vamos fazer esse vlog e vamos começar vocês me acompanhando no museu que era a casa do Charles Dickens. Dê seu apoio a esse novo projeto meu, inscrevendo-se nesse canal e deixando seu like no vídeo. Mind the gap, please. National Rail Services and Mind the Victoria gap, Coach please. Station. This station has step-free access. This is a Victoria Line train. E aí, pessoal, já estamos quase chegando no museu. Qual é o problema de Londres? São 3h40 da tarde, o sol já está se pondo. Não Londres todo dia, mas Londres no inverno, né? Então vamos ver como é que vai ficar esse vídeo, né? E o museu fecha daqui a 15 minutos. Eu acabei demorando muito para conseguir chegar aqui por causa de trem, metrô e blá blá blá. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Se a gente não conseguir entrar hoje, vai ter que ficar para amanhã. Então, gente, tô vendo uma porta aqui, um sinal que fala Charles Dickens Museum. Mas é engraçado porque parecia ser mais longe no mapa. Mas enfim, vamos ver. Ah, é aqui mesmo, né? Ei, pessoal, estou aqui na frente da ex-casa e agora museu do escritor inglês famosérrimo Charles Dickens. Ele nasceu em 1812 e faleceu em 1870. Ele é um dos grandes escritores da história da Inglaterra, principalmente da Era Moderna. A meu ver, ele tem o mesmo peso para a cultura daqui que o Machado de Assis teria. Aqui, obviamente, na Inglaterra nós temos o Shakespeare, que é um cara super famoso, mas o Shakespeare já é famoso num outro tipo de literatura e mais no século XVI. O Charles Dickens é um dos grandes autores da Era Moderna aqui e escreveu vários
livros que inclusive viraram filmes, como Oliver Twist, David Copperfield, O Conto de Duas Cidades, Os Fantasmas de Scrooge, que viraram filme, né? E aqui chama de Christmas Carol. E eu vou fazer uma visita agora nesse museu e vocês vão ver os resultados. O Charles viveu aqui entre 1837 e 1839. Aqui eles tiveram 3 filhos. Ele viveu aqui junto com sua mulher, Catherine Dickens. E eles recebiam vários amigos nessa casa, escritores famosos da época. Era uma casa onde eles recebiam realmente muita gente aqui. Mas hoje esse é o museu mais importante do mundo da história de Charles Dickens. E ele não é só um museu, como ele é um instituto internacional que tem praticamente tudo sobre a vida do Charles Dickens, e é onde tem mais de 10 mil peças que contam sobre a vida deles, e é onde eles fazem as maiores pesquisas referentes a esse autor. Então a gente vai fazer um passeio lá dentro. Mas é isso, e para você estar perguntando como é que eu estou fazendo esse vídeo, eu estou cocorada na calçada para filmar esse vídeo. É isso aí, acompanha lá dentro. Então, gente, entramos na casa. Charles Dickens viveu aqui de 1937 até 1939, e ele teve 3 filhos aqui, e foi aonde ele escreveu seus livros principais. Gente, eu vou viver para ter um prato estampado com a minha cara. Essa eu acabei de atualizar o sucesso. O sucesso é quando você tem um prato pintado com a sua cara. Esse aqui era o senhor Charles Dickens. E essa era a sala de jantar onde ele recebia um monte de gente famosa. Vocês viram aí nas fotos. Ele viveu nessa casa durante muito pouco tempo, mas aqui se tornou praticamente um museu, e também é o Instituto Internacional de Estudos sobre Charles Dickens. Então aqui tem mais de 10 mil peças que falam, que contam sobre a história dele. E embora ele tenha vivido aqui por muito pouco tempo, gente, só 2 anos, esse realmente é o lugar mais importante, porque ele escreveu vários dos contos deles, e aqui foi restaurado em 2012, e eles montaram esse museu aqui completíssimo, que é onde também tem os estudos, né, sobre a vida do Charles Dickens, embora ele tenha vivido aqui muito pouco tempo. Tô achando super estranho aqui, gente, aqui nessa sala tem uns sons gravados como se fossem sons de conversa, né? E tem uns pratos com os nomes das pessoas que tiveram aqui, então é um pouco assim fantasmagórico você ouvir as vozes, tipo assim, como se eles estivessem conversando e se divertindo loucamente nessa sala. Mas é uma sala pequena, né, mas muito bacana, bem vitoriana, cheia de tranqueira, porque as casas vitorianas eram cheias de tranqueira. Essa aqui eu acho que era a sala da Catherine Dickens, que era a esposa dele, ali tem vários quadros dela. Aqui tá um anelzinho de noivado dela, ó, que chique. Aqui nós estamos agora descendo para o porão, que era onde ficava na era vitoriana, normalmente era onde ficava a área de serviço, a cozinha, a lavanderia, o lugar onde fazia pão, porque a vida era muito separada entre servos, né, e os patrões. Na verdade, foi os próprios vitorianos que inventaram esse conceito dessa separação de classes do serviço, né?
Aqui, era lavanderia, gente. Vocês imaginam fazer o serviço todo à mão. Aí vocês podem pensar, pô, mas que pia baixa, isso é um tanque, né? Pois é, mas a gente tem que lembrar que a maioria das empregadas domésticas eram meninas de 13, 14 anos, 12 anos. Então, realmente faz sentido a altura. Porque eram meninas, né? Adolescência e pré-adolescência, né? Era um serviço para mocinhas bem jovens da classe operária. Eu sempre fui muito fascinada pela história da Inglaterra, né, gente? Eu sou muito fascinada por história em geral, mas sempre fui muito fascinada pela história da Inglaterra. E uma das coisas que eu sempre me fascinou muito não foi a história da realeza, mas a história da classe operária, do povo. E uma das coisas que me fascina muito, fascina e ao mesmo tempo eu fico... É essa diferença entre as pessoas que executavam o serviço da casa, que era um trabalho que não era um trabalho escravo, porque ele era pago, mas era um trabalho que as patroas às vezes batiam nas empregadas quando elas eram mais novas, os patrões, tinha estupro nessas situações e as cargas horárias de trabalho eram exaustivas. Essas meninas trabalhavam, meninas eu tô dizendo que a maioria eram mulheres, né? Trabalhavam 15, 16 horas por dia, com serviços extremamente exaustivos e sem a ajuda da tecnologia moderna. Então isso realmente sempre me fascinou e toda essa coisa de realeza, de nobreza foi construída na Inglaterra com base no serviço dessas pessoas, né? Isso aqui provavelmente pertencia à governanta da casa, housekeeper. Uma separação muito interessante entre a parte do serviço, que era habitada pelas empregadas, lembrando que provavelmente a família não fazia as refeições aqui, isso era dos empregados. Vocês veem, por exemplo, como lá em cima tudo é muito sofisticado, elaborado, mas aqui você vê que o negócio cai muito em termos de... Mas até parece uma casa relativamente confortável, né? Vocês veem que isso aqui fica no subsolo e praticamente não tem muita luz natural, né? É interessante, gente, que como numa casa de um escritor a gente consegue falar sobre literatura, a gente consegue falar sobre história. E o que era engraçado é que a classe operária, os pobres, eram sim um tema muito recorrente da literatura do próprio Charles Dickens, né? Não sei como é que era a relação dele com essa classe no dia a dia, mas ele tinha uma relação muito literária com isso, porque era o tema da maioria das escrituras deles. O Oliver Twist, o David Copperfield falava muito sobre uma classe operária e o Dickens também gostava muito de fazer leituras públicas, né? Ele fazia leituras públicas no teatro que eram super baratinhas para poder incluir as pessoas da classe operária. Ele fazia isso muito na época de Natal porque as pessoas da classe operária acabavam, que eram principalmente governantas, né, empregadas domésticas, não tinham muito feriado. É muito legal pra mim estar na cozinha aqui, nessa cozinha vitoriana, né? Porque eu acompanho o canal do English Heritage. Eles têm um quadro da senhora Coscroft. Eu já falei dela no canal aqui, que ela era uma cozinheira, ela é governanta de uma família de nobres. E aqui é engraçado porque eu tô vendo uma série de utensílios que ela usa no canal pra cozinhar. Esse aqui, por exemplo, é o lugar onde ela faz os bolos e isso aqui é usado, gente, para bater manteiga, porque elas faziam a manteiga em casa. Então, isso aqui era usado para poder bater a manteiga até ela ficar nesse tipo de formação. Ali tá o moedor de café, muitas parafernálias que foram, inclusive, criadas. Oi, aqui tá o fogão. Caraca, bicho. Imagina o tanto de fuligem que não deveria ter nesse trem. Olha esse fogão. O cano da onde trazer água de fora.
Como essa casa é uma casa na cidade, gente, ela tinha água, né? Um sistema de água que podia trazer para fora, mas eu não sei se nos banheiros tinha. Então pode ser que as empregadas tinham que encher os baldes aqui e levar lá para cima. Depois a gente vai olhar se no banheiro tinha sistema de esgotos e encanamento. Porque encanamento também é uma invenção vitoriana, né? Uma invenção inglesa e uma invenção vitoriana. O encanamento como a gente conhece. Vou dar uma de YouTube. Será que essas frutas são de verdade? Não são, que dó. Podia ser. Esse morango tá bonito. Pra quem assiste o meu canal Friwini, eu falei recentemente que eu caí da escada, recentemente. E foi exatamente de uma dessas escadas que eu caí. A bicha, eu acho até que ela foi refeita, porque essa aqui tá cabendo o pé inteiro. Mas elas são umas bichas bem complicadas, essas escadas. Essa aqui, gente, é a sala de desenho, drawing room, onde ele recebia a galera. E o cara me falou aqui agora que a irmã dele, que era talentosa pra caramba de tocar piano, e o Charles Dickens fazia performances de mágica, né? Então ele intertinha aqui os seus convidados. Essa peça, né, que é o sofá, ela se tornou comum nessa área porque ela é uma peça que é importada, meio que importada, o estilo do Oriente Médio, porque não era comum as pessoas sentarem uma dos lados das outras, assim, então de forma tão confortável nessa época. Essa é uma sala maior. E aqui tem o tablado onde o Dickens fazia as leituras, porque vocês lembram que eu falei que ele gostava muito de ler para os públicos, né? Fazer muitas apresentações de leitura. E ele ficava em pé, aqui lendo. Não aqui, né? Nos teatros. Aqui, tá vendo? Reading Christmas. Ele fazia nos natais, né, esses tours de leitura, inclusive nos Estados Unidos. E aí a maior parte das pessoas que assistiam eram pessoas da classe operária. O rapaz me falou que isso aqui é um carpete, era muito incomum na época, era só para famílias muito ricas. Esse carpete não é original, ele foi colocado depois, mas eles sabem que aqui tinha um carpete. Ele recebia muita gente famosa aqui, muitos escritores da época. E eu, como uma cansada, né, que eu sou uma pessoa cansada, eu já entro no lugar querendo sentar, né? Aí eu encontrei esse sofá maravilhoso, original do século XIX, falei, é aqui mesmo que a gente vai sentar. Found his way to Oliver Twist. Yeah. So elements of people he knew were distilled into his characters. I think most writers do that actually, don't they? Absolutely. Chegamos no quarto de alguém, não sei quem. Uma menina, por exemplo, obviamente, né? Quem é esse quarto, gente? Não acho que era o quarto do casal, era? Hi! Olá! Tô aqui no espelho pra provar pra vocês que eu estive aqui, né? Porque eu fico gravando com a voz por trás, fica parecendo que eu não estive aqui. Né? YouTube, você não pode confiar em youtuber, não. Youtuber faz coisas que não deveriam. Aqui tá escrito não toque, mas eu preciso disso pra me ajudar a levantar. O que eu vou fazer, gente? Tem que levantar. Ui, levantei. Tá bom, aqui tá o quarto do casal. Olá, de novo. Ei! Tá vendo meu casacão? Isso é que tá um sol lindo na Inglaterra. Adorei o papel de parede, quero colocá-la em casa. Cama de casal pequena para os padrões de hoje, né? Minúscula, na verdade. Gente,
Nem eu caibo nessa cama. Charlie Dickens se separou da mulher publicamente e publicou isso num artigo da Household Words, em 58, quando ele se separou dela. Depois de 14 anos de casado, ele se separou dela, 14 ou mais. Como era comum nas casas vitorianas, empregados dormiam no andar de baixo junto da cozinha e geralmente os empregados mais importantes, tipo a housekeeper, né, a governanta, dormiam aqui em cima. Imagino que esse quarto tenha tido mais gente dormindo, embora ainda só tenha uma cama. Aqui, né? Aqui tem vários trechos de livros deles, como aqui em David Copperfield. Please, sir, I want some more. Frase muito famosa do vídeo, do livro Oliver Twist. Aqui tem Um Conto de Duas Cidades e ali A Christmas Carol. A Christmas Carol é Os Fantasmas de Scrooge, viu, gente? É a mesma história. Aqui tá mostrando ele encontrando com fantasmas dos natais passados. Que é o que ele chamava de nursery room, que é o lugar onde dormiam as crianças. Perto da empregada doméstica, obviamente, que não era a mãe nem o pai que cuidavam das crianças todos os dias.